Oi, eu sou a Steph e hoje é dia de comentar sobre cinema nacional. Mas não só sobre cinema nacional de horror, que é um tema que eu me interesso bastante. Eu já comentei aqui com vocês sobre alguns, mas eu acho que eu comentei mais sobre filmes mais clássicos ou mais antigos, e eu tava querendo assistir algumas coisas que fossem um pouco mais atuais. O filme que eu vou comentar hoje não é tão atual assim, ele é de 2018, mas ainda é um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho atual. Mais do que os que eu já comentei aqui, que são tipo dos anos 60, 70. Mas enfim, o filme que eu vou comentar hoje se chama A Mata Negra. Ele é de 2018 e dirigido por Rodrigo Aragão, que já é uma figura conhecida aí no cinema de horror nacional. E é isso, chega de enrolação e vamos comentar sobre o filme. Olha, vocês têm que me agradecer muito pela força de vontade que eu tive para poder levantar da cama hoje, porque tá fazendo um frio absurdo aqui no Rio. E meu Deus, já voltou a chover de novo. Mas é um clima bem agradável para poder assistir esse tipo de filme, né? Fala sério, combina demais. Mas enfim, antes de eu comentar sobre o plot do filme em si, eu quero comentar um pouquinho sobre o diretor do filme, o Rodrigo Aragão. Sendo completamente honesta com vocês, eu não assisti tanta coisa desse diretor, não. Eu sei que ele tem alguns filmes que já estão bem aclamados no cenário de horror nacional, mas eu só assisti um filme dele, que é bem aleatório, e eu acho que alguns de vocês iriam adorar, que é o filme A Noite dos Chupacabras. Quando eu vi o nome desse filme, ele me chamou a atenção logo de cara, porque eu acho muito interessante esse lance de chupacabras, essas lendas assim, sabe? Então eu tive que assistir. E esse filme, ele tem uma vibe bem caótica e tal, ele é mais trecheira, tipo, assumidamente trecheira. Então eu adorei esse filme e o Rodrigo Aragão ficou na minha cabeça, tipo, eu preciso assistir os outros filmes dele. Tem vários que já são mais destacados, mais conhecidos, como O Mar Negro, e acho que também tem As Fábulas Negras, eu acho que esse é o nome, eu não tenho certeza, que é uma antologia, se eu não me engano, e teve até a participação do Mujica, o Zé do Caixão. Então eu fiquei muito curiosa com isso. Não assisti, mas provavelmente irei assistir, tá? Então é isso, só para vocês terem noção que o Rodrigo Aragão não é uma pessoa que está há pouco tempo nesse cenário, ele é bem conectado, né, com esse cenário de horror nacional, e acredito que os filmes dele podem interessar bastante vocês, principalmente para quem gosta de filmes mais trecheira e com gorezão, com efeito prático. E é isso, agora eu vou abordar mais sobre o filme em si. A Mata Negra é um filme que possui múltiplas inspirações. Isso é bem nítido, pelo menos pra mim. Existe uma mistura de inspiração naquele horror mais antigo, mais trecheira, sabe? Oitentista, eu diria. Mas também existe um tom de inspiração nesses filmes mais A24, sabe? Tipo, A Bruxa, Hereditário. Lembrando que esse filme saiu no mesmo ano que Hereditário saiu, se eu não me engano. Mas não só isso, A Bruxa tinha saído um pouquinho antes, então dá pra notar algumas inspirações. Logo ali no início do filme, e eu preciso destacar, o início do filme é muito diferente do meio pro final. Parece que é outro filme, você até esquece o que aconteceu. Lá no início, o filme tem esse tom um pouco mais artístico, sabe? Uma coisa assim, fotografia bonita e tal. E como nós temos uma protagonista feminina que também tem essa coisa meio de bruxa, de ter esses envolvimentos, esses mistérios, e essa coisa de querer se descobrir, então, pelo menos pra mim, me remete um pouco à bruxa. É lógico que esse não é um conceito novo, afinal a bruxa também se inspirou em filmes do passado, mas como esse filme é tão próximo de A Bruxa, eu confesso que me remeteu um pouco. A trilha sonora desse filme também me fez lembrar um pouco da trilha sonora de A Bruxa. Ela não chega a ser tão assustadora e intensa quanto de A Bruxa, mas ainda assim dá pra perceber que tem algumas leves inspirações. Ou talvez seja coisa da minha cabeça, mas foi o que eu pensei quando eu estava assistindo.
Mas, continuando a falar sobre o plot do filme, um detalhe interessante sobre a protagonista desse filme é que ela possui uma conexão com a religião. Ela foi adotada por um senhorzinho que tem uma conexão ali, eu não sei direito que religião ele é. Eu acredito que seja alguma religião de matriz africana, alguma coisa dentro do espiritismo. Eu sou bastante ignorante em relação a isso, então, por favor, relevem. Mas ele tem alguma conexão com isso e tal. É mostrado ele orando ela quando ela foi encontrada, e ela era criança na época. Então ela cresceu convivendo com esse tipo de coisa e ela não se choca, não se assusta com essas coisas. Porém, quando ela sai para ir um pouco mais pro centro da cidade, que não é um centro de cidade, na verdade, né? Ela mora em tipo uma vilinha, assim, no meio do mato ali. Eu não sei exatamente em que lugar. Não sei nem onde foi gravado esse filme, pra ser sincera com vocês, tá? Mas é aquele tipo de lugar bem pequeno, bem no interior. Até aqui no Rio tem alguns lugares que são similares ali, né? Pequenas vilas e tal. Então, quando ela tá lá nesse pequeno centro, ela já dá de cara com uma diferença ali religiosa, né? Já que ela convive com algumas pessoas que são aquele estereótipo de crente enjoado, sabe? Não é o tipo de pessoa que é simplesmente cristã, mas são aquelas pessoas que são mais desrespeitosas mesmo. Então existe um certo conflito, existe muita curiosidade nela em querer descobrir mais sobre várias coisas. Porém, ela ainda é muito jovem e também é muito ignorante. Ainda nessa pequena viagem que ela fez para poder comprar alguma coisa, não me lembro agora exatamente o que, quando ela tá voltando para casa, ela tem um encontro bem curioso. Ela encontra um homem que parece mais uma múmia, de tão mal que o coitado tá. E esse cara entrega para ela um livro um tanto estranho e também entrega a ela uma sacola cheia de moedas de ouro. E ela fica meio, meu Deus, o que eu vou fazer com isso, sabe? Mas ela fica curiosa com aquilo e esse homem só pede uma coisinha para ela, que ela faça uma oração lá para ele e tal. E ele adverte que ela vai ver coisas bem estranhas durante essa oração, principalmente à noite. Na verdade, eu acho que essas coisas estranhas só acontecem à noite mesmo. Então, o livro que ele entrega para ela é um livro que já é bem conhecido na cultura nacional, que é o famigerado Livro de São Cipriano. Para quem não tem noção do que seria o Livro de São Cipriano, é um livro que tem várias rezas ali, alguns feitiços, digamos assim, e é algo que eu confesso que até eu tenho um certo medinho, pra ser sincera. Eu nunca cheguei a ter um contato com esse tipo de coisa, mas a gente escuta, né, as histórias de pessoas que ficam até invisíveis por causa disso. Então, assim, é algo que existe muito misticismo em torno. Eu não sei o que é real e o que não é, mas eu confesso que eu tenho medinho. É óbvio que o filme brinca com muitos conceitos religiosos, com algumas crenças e misticismos, então não tem como levar tudo o que acontece no filme como algo real, ou sei lá, né? Não tem como achar que tudo aquilo ali é real. Chega a ser meio óbvio dizer isso, mas é porque existem muitas histórias muito cabulosas em torno de São Cipriano e tal. E o filme, ele brinca com as ideias, sabe? Ele brinca, ele fantasia com essas coisas. Na verdade, ele brinca com questões religiosas em geral, como eu disse pra vocês. Até mesmo quando o filme aborda essa questão do cristianismo, é algo bem exagerado, né? Eu sei que existem realmente alguns grupos de crentes, digamos assim, que eles são mais extremistas, são mais absurdos, mas de uma forma geral a gente sabe que não é todo mundo que é assim, né? Inclusive eu acho que até quem é cristão deve ter pavor desse tipo de gente. Então, assim, só quero deixar claro pra vocês que esse filme, ele brinca muito com esse lance de religião. E eu sei que tem gente que não curte muito isso, né? Mas eu particularmente não consigo ver nada que seja ofensivo, né? Pelo menos pra mim, nada ali é ofensivo mesmo, não. Pra mim é só brincadeira, uma exploração de tema, digamos assim. E voltando ao plot do filme, a protagonista acaba fazendo essas rezas ali, sem saber muito bem o resultado. E olha, o resultado não é muito bom, não. Acontece uma grande confusão, umas coisas doidas, e o pai dela acaba falecendo por causa disso.
ela fica desolada, perdida, e a única coisa que ela tem em mente que poderia solucionar os problemas dela agora é pegar esse ouro e ir para a cidade para tentar recomeçar a vida dela. Nisso, ela só tem uma pessoa que poderia apoiá-la nesse momento, que é um namoradinho assim que ela tem, um conhecido ali dela. E eles dois partem, né, para poder ir embora e, enfim, né, viver aquele sonho. Só que é claro que esse sonho é impedido. Alguns bandidos interceptam eles e o namoradinho dela acaba falecendo aí nesse conflito, digamos assim. Pois bem, agora ela tem um novo objetivo, que é trazer de volta o amado dela. É lógico que não vai ser uma coisa muito fácil e também vai ser algo um tanto assustador e bizarro, mas ela vai fazer de tudo para poder trazer esse amado de volta. E aí, gente, é que o filme fica doidíssimo, porque a cada vez mais ela vai ter que fazer mais feitiços estranhos e bizarros, porque ela tá sendo perseguida pela própria comunidade, todo mundo pensa que ela é uma bruxa ali do mal, então, olha, é uma confusão pra todo lado. E além dela querer trazer o namoradinho de volta, ela também quer se vingar desses bandidos que acabaram ali com o sonho deles. Depois que o filme sai dessa fase do começo, ele fica muito mais interessante, isso eu garanto a vocês. Eu vou ser sincera, não gostei muito do começo do filme, achei ele um pouco confuso, achei ele um pouco rápido demais. Quando eu tava assistindo, eu tive a sensação de que esse filme funcionaria melhor como uma minissérie do que como um filme. E eu ainda acho que ele funcionaria, assim, muito melhor como minissérie. Porém, depois que sai do começo do filme e vai mais pro meio, pro final, o filme fica bem legal, tá? Ele vira uma viagem maluca ali, que você só vai acompanhando pra ver como pode ficar mais maluca. E bem, tem alguns pontos que eu preciso elogiar aqui do filme. O primeiro e meu favorito é a maquiagem. Eu adorei a maquiagem desse filme, achei que ela ficou muito legal. Tanto as cenas em que os personagens só estão meio sujos, quanto as cenas mais violentas, eu achei que ficou tudo muito bem feito, muito bacana de verdade mesmo. É algo que eu admiro nos filmes do Rodrigo Aragão, pelo menos o outro filme eu também gostava disso. Então, essa é uma área em geral que eu gosto muito em cinema de horror, sabe? As maquiagens e os efeitos práticos. Tem algo muito artístico nisso e eu admiro demais mesmo. Então, esse é um ponto que eu precisava destacar para vocês. Outra coisa que eu gostei foi a fotografia. Dá pra perceber uma diferença muito grande nesse filme para os filmes mais antigos do Rodrigo Aragão. Dá pra perceber que teve um pouco mais de investimento nesse sentido. Mas agora, uma coisa que eu preciso falar com vocês é que as atuações desse filme, elas são bem assim, desniveladas. Deixa eu explicar. Então, tem algumas pessoas no elenco desse filme que atuam muito bem, que são pessoas que já estão no cinema ou na TV há algum tempo e que você bate o olho e você sabe que aquela pessoa ali atua muito bem e é realmente um grande profissional na área. Até aí, ok, maravilhoso, né? Só que tem algumas pessoas no elenco que não atuam bem, tá? Não atuam tão bem. Então, assim, quando você bota uma pessoa que é muito profissional do lado de alguém que não atua tão bem, fica muito desnivelada a coisa, tá? Dá uma certa angústia. E aqui eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Eu não gostei muito da atuação da protagonista. Ela tem alguns momentos em que ela tá ótima? Tem momentos que eu até gostei dela. Mas, de uma forma geral, ela não me convence. Nas cenas mais violentas, sabe? Em que ela faz uns olhares meio... Assim, eu achei legal. Mas, de uma forma geral, eu não sei. Parece que não convence. Parece que... Eu não sei se é o desnível mesmo, sabe? De ter gente muito grande do lado dela. Mas... Enfim, né? Eu não assisti outros trabalhos dela, talvez ela seja melhor em outros, né? Tem gente que às vezes não se dá tão bem em um projeto. Mas é isso, eu não gosto de comentar esse tipo de coisa, principalmente no cinema nacional, mas acho que é um ponto a ser destacado. Eu sinto que se fosse outra pessoa atuando ali, talvez eu teria sido um pouco mais empática com a personagem. Porque, principalmente no começo do filme, ela é muito... Sabe, é difícil de escrever. Então, é isso, tá?
Mas eu sei que essa atriz, ela participou de outros projetos e, sei lá, talvez seja só nesse que eu tenha essa impressão. Pode ser que eu assista outro filme com ela e ache ela a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas, enfim, foi uma opinião que eu tive. E voltando a falar sobre essa questão do meio pro final do filme, esse é um ponto em que também tem muitas maquiagens legais. Principalmente de uma certa criatura que aparece lá pro final, que eu não quero dar spoiler. E eu fiquei assim, uau, sabe, encantada, maravilhada com aquela maquiagem. Eu achei que foi muito legal. E os efeitos sonoros eu também gostei bastante. Tem algumas coisas que são CGI, sim, tá? Porém, o que é prático e o que é maquiagem, eu achei que ficou muito bacana. Eu não vou dar spoiler desse filme, porque eu acho que esse final é algo que você precisa experienciar por conta própria, mas eu garanto pra vocês que é bem caótico e você fica... Gente, que loucura, sabe? Bem mais maluco do que Dia Noite dos Chupacabras, que também é bem maluco. A Noite dos Chupacabras é um filme mais simples quando se trata de roteiro. Esse aqui, eu achei que ele é bem complexo, até complexo demais. Parece que eu tava vendo um filme de 4 horas, porque as coisas não paravam de acontecer. E é um filme de 1h30, né? Então, assim, é meio estranho ver um filme de 1h30 que parece ter 4 horas, né? Eu acho que eu mudaria várias coisas se eu tivesse dirigido esse filme ou feito o roteiro. Eu acho que ele ficou um pouco confuso, acho que tem coisa demais. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais simplificado, como A Noite dos Chupacabras foi. A Noite dos Chupacabras é um filme que é mais simples, mas ao mesmo tempo ele também tem alguns subplots, sabe? Só que eles são mais equilibrados, eu diria. Nesse filme parece que é tudo muito ali, sabe? Acontecendo. E é por isso que eu acho que funcionaria melhor como uma minissérie. É um filme que tem algumas coisas bem bregas, bem cafonas? Com certeza. Porém, ele também tem alguns pontos positivos que eu acho muito interessantes. Em geral, eu sou uma apoiadora do cinema nacional, principalmente de horror. Então eu sempre vou estar conferindo tudo que eu puder de projetos assim. E também vou destacar os pontos que eu acho positivos, porque eu acho que é importante destacar esse tipo de coisa. De uma forma geral, eu gostei do filme. De 5 estrelas, ele pra mim é 3,5. Ele poderia ser melhor em vários pontos, mas ainda assim ele tem algumas coisas que eu gostei muito, que eu admirei muito. Então por isso eu diria que, em geral, eu gostei sim do filme. Alguns de vocês devem estar se perguntando: mas Steph, aonde eu assisto esse filme? Calma que eu vou falar pra vocês. Então, no momento eu não sei dizer se ele está disponível para alugar, mas talvez esteja sim, talvez no YouTube, eu não tenho certeza agora. Mas esse filme às vezes aparece lá no Amazon Prime, tá? No momento não está no Amazon Prime, porém, de vez em quando ele surge lá no catálogo. É claro que também existem aquelas outras alternativas, né? Pela internet. Mas aí vai de cada um, tá? Vai pela sua consciência. Mas enfim, gente, é isso. Eu gosto muito de falar sobre o cinema nacional, como eu já comentei com vocês. E eu fiz essa votação, foi lá na segunda-feira, como geralmente eu sempre faço. Eu coloquei vários filmes, tem muitos ali que eu tô bem interessada em assistir, tipo Medusa, aquele Raquel... Esqueci como se fala o resto do filme. São filmes que também tem essa estética e essa coisa meio religiosa, eu acho. Eu me interesso muito por esse tipo de horror, eu acho que dá pra explorar muitas coisas nesse tema. Então, é isso. Eu tirei um da minha lista, mais um, e segunda-feira tem outra votação que eu ainda vou pensar no tema. Enfim, muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada aos membros do canal que participaram da votação, vocês me ajudam muito, tá? De verdade mesmo. E, enfim, gente, muito obrigada por assistir e até mais.